Hoje é a minha cerimônia de noivado com João. Mas eu não esperava que ele e sua secretária já tivessem planejado a minha morte acidental após o casamento. Maria salvou a vida do meu avô. Se não me casar com ela, como meu avô me passar a liderança da família? O que acha, bebê? 2 anos de namoro. Tudo foi fingimento. Apenas sou um peão para ele ganhar o posto de herdeiro. Mas eles se esqueceram de que até um peão tem vontade própria. Vou arrasar com eles. Pedro é o filho ilegítimo da família Silva, né? Ele cresceu no exterior e é muito frio. É melhor não se meter com ele. Maria, te encontrei. João, se você me trair, vou me casar com outro homem e entrar na família Silva. Pela vida do meu irmão, os recursos médicos da família Silva, vou fazer de tudo à força. Maria, você não devia ter vindo. E só eu tiver vindo pra te encontrar? Saia daqui. Ouvi dizer que você nunca se apaixona por ninguém. Meu zíper abriu. Você poderia me ajudar? Tem certeza de que sou eu? Claro que sei. Pedro Silva. Meu cunhado. Já que sabe, ainda me procurou? Porque não quero ser sua cunhada. Você tem coragem de transar comigo? É de propósito? Você não tem medo que alguém nos veja? Tenho. Mas o que posso fazer? Para salvar a vida do meu irmão. Só me resta trocar de noivo. Preciso me casar com alguém da família Silva para ter acesso ao Sera. Recursos médicos exclusivos deles. Por quê? Me apaixonei por você à primeira vista. Sabe o que tá fazendo? Claro que sei. Gosto de você desde a primeira vez que te vi. Maria! Tá aí dentro? A cerimônia já vai começar. O que tá fazendo? Seu irmão tá aí. Me solta logo. Ele chegou. E não posso mais te tocar? Me diz, com o seu noivo na porta, não é mais excitante ficarmos assim? Por que trancou a porta? Pedro, me solta. Maria! De barulho! Foi você que me provocou primeiro. Maria, abre a porta! O que tá fazendo? É melhor você explicar direito. Pedro, por favor.
João, tô bem. Vim acender o incenso e, sem querer, bati na prateleira. Jogou até aí. Ah. Então anda logo. Os convidados estão esperando. Sabe mesmo mentir. Presente de noivado. Ela não mudou nada. Assim como há 3 anos, me usou e depois me jogou fora. Mulher desprezível. Senhor, por favor! Meu irmão sofreu um acidente de carro. Senhor, meu irmão sofreu um acidente de carro. Só preciso de 500 mil para as despesas médicas. Faço qualquer coisa, desde que ele seja salvo. Qualquer coisa, incluindo seu corpo. Sua ingrata. Já me esqueceu e ainda tá com tanta pressa pra casar. Carlos, traga todas as imagens das câmeras da mansão de hoje. Quero saber por que ela se aproximou de mim. Issa, eu tiver vindo pra te encontrar? Você tem coragem de transar comigo? Interessante. João, quando vai desfazer o noivado com ela? Se continuar enrolando assim, vou ficar brava. Juliana, quando eu assumir a posição de herdeiro, a posição de nora da família Silva será a sua. Seja boazinha. Ela é tão linda que não dá pra desviar o olhar. Não é mesmo? João tem muita sorte mesmo. João, tá conversando sobre o que com sua secretária? Tão íntimos, quem não sabe. Até pensa que vocês são um casal de noivos. Sobre o trabalho. Você entendeu mal. Só estava parabenizando vocês. É mesmo? Realmente devo te agradecer muito. Afinal, ele é tão incrível. Sempre haverá aquelas mulheres sem noção se jogando pra cima dele. Não acha, Juliana? Maria, tem tanta gente aqui. Não faça escândalo. Vá voar. Hoje é um grande dia para nossa família. João é meu neto mais velho. E Maria salvou a minha vida. O noivado deles hoje é uma alegria em dobro. E uma união ainda mais forte. Vovô, vou ajudá-lo a ir até lá. Vamos. O noivado tá próximo. O único que pode impedir casamento e me permitir casar com a família Silva é Pedro Silva. Pedro acabou de me machucar.
Que homem cruel. É realmente de dar inveja. Ouvi dizer que sua família faliu, que o estado mental da sua mãe não é muito estável e que seu irmão ainda está no hospital. Mas conseguir se casar com a família Silva é muita sorte. Não precisa se preocupar. João sempre foi muito bom pra mim. Não suporta me ver passar por nenhum sofrimento. Também sequer descasco meus próprios camarões. João, quero comer camarão. Certo. Maria, coma. Ciarta Oliveira, o que foi? Não foi nada. Fui picada por um mosquito. Pedro, voltando do exterior desta vez, não pretende mais voltar para lá? Vovó, as operações no mercado internacional estão basicamente estáveis. Então, daqui pra frente, quero focar novamente no mercado interno. Que bom que voltou. João tá precisando de ajuda. Vocês dois precisam se unir. Sim! Pedro, acabou de voltar do exterior, então deve ser a primeira vez que vê sua cunhada, não é? Gostaria de saber o que acha deste casamento. Pedro, se você impedir isso agora, ainda dá tempo. Seus guiosas. Nada supera um bom gyoza. Comer isso num noivado é mais do que apropriado. Maria é tão linda e elegante. João casar com ela é uma grande sorte dele. Ana? É mesmo irredutível. Pelo visto, este noivado vou ter que encarar até o fim. Este foi feito sob medida, o anel de noivado. Obrigada, vovô. Maria, vou colocar o anel em você. É uma safira da Caxemira. Uma peça rara no mundo todo. Na mão da senhorita Oliveira, fica perfeita como uma obra de arte. Juliana, bonito. Bonito! Você casar na família Silva e usar este anel é uma bênção de vidas passadas. Não posso me comparar. Nem sei quantos salários meus seriam precisos para comprá-lo. As minas da Caxemira já se esgotaram. Se você conseguisse comprar, seria um grande feito. Não tem classe nenhuma. Uma mulher de baixo nível. Não tô me sentindo muito bem. Vou me retirar. João, disse algo errado? Não foi minha intenção. Tudo bem, não pense demais. Maria, agora há pouco eu fui indelicado. Dou este rosário budista para você como um pedido de desculpas. Quer cortar os laços comigo? Não gostou? Este rosário budista não seria do Templo da Paz? Aquele abençoado pelo mestre? Ouvi dizer que o velho abade deu pessoalmente ao Pedro. Muitos imploram por ele e não conseguem. Já passou de 100 milhões. Gostou? Obrigada, Pedro. Joga essa porcaria fora! As coisas daquele bastardo são muito sujas. Por quê? A mãe dele era uma prostituta. Se meu vovô não achasse que eu não daria conta de administrar uma empresa tão grande, aquele lixo teria a chance de voltar e ser reconhecido pela família? Ele também tem o sobrenome Silva. João, falando assim, tá passando dos limites. Mentirosinha. Ainda tenho um pouco de consciência.
De qualquer forma, tudo pertence à família Silva. Vou fingir que foi você quem me deu. Sair no lucro sem fazer esforço. Não é bom? Você é bem esperta. Mas não muito. Maria, como tá o seu irmão ultimamente? Na mesma. Médico disse que a chance de ele acordar é mínima. Não se culpe. A culpa não é sua. Ele foi me salvar e por isso sofreu o acidente. Fui eu que causei isso a ele. Contanto que eu me case com alguém da família Silva, poderei salvar meu irmão. Se eu me casar com a família Silva, poderei salvá-lo. Vavá, sua saúde melhorou muito. Nestes 2 anos foi graças aos seus cuidados. Sei muito bem disso. Sobre o seu irmão, já pedi para conseguirem uma vaga no teste do remédio especial. Os recursos desse remédio são limitados. Nossa família Silva, por acaso, tem essa qualificação. Quando se casar com a nossa família, essa oportunidade será do seu irmão. É sério? Obrigada, vovô. Somos família. Não precisa de formalidades. Ainda planeja se casar com o João? Claro que não. Ele me quer morta. Não vou entregar a minha vida de bandeja para ele. Senhor João. Ainda tem o Pedro. É, né? Ele é muito frio e insensível. Ainda conta com ele? Sim. Eles vão à casa ancestral para um ritual. Vão se hospedar no Hotel Imperial aqui perto. Descubra para mim o número do quarto do Pedro. Mesmo que ele seja um homem de frio, tenho que conquistá-lo. Lucas, custe o que custar. Vou te salvar. Pedro tá no quarto 3126. O sucesso vai depender da sua habilidade. Me vestir assim não é um pouco exagerado? Fique tranquila. Os homens adoram isso. Até preparei um presentinho pra você. É bem excitante. Precisa de algo? Vim aqui para pedir um favor. Pedro, tá tão impaciente assim? É assim que costuma seduzir os homens? Carlos, Porta. a câmera da minha porta puxa as imagens. Agora. Pedro, seu canalha. Monstro engravatado! Cubo de gelo! O rei dos babacas! Que gatinha linda! Quer que examine o seu corpo? Sai da frente! Gosta de umas brincadeiras ousadas, né? Vestida como uma vadia, por que tá se fingindo de santa? Diga o seu preço. Posso pagar. Não se faça de difícil. Você tem a língua bem afiada. Quer brincar assim? Vem, vem, vem. Brincar o caralho. Crave bem o meu rosto.
Se algum dia você ousar mexer comigo de novo, não vai ficar assim. Pedro, tô com medo. Tô com medo. Pedro, você cheira tão bem. Senhor Pedro! Não! Senhor Pedro, eu não sabia! Aqui ela é sua! Por favor, me deixe ir dessa vez! Suma. Certo! Sabia que você não ia me abandonar. É óbvio que você gosta de mim. Depois de dar em cima do João, agora vem dar em cima de mim? Como você quer tudo? Não quero ninguém. Além de você, tá bom? De propósito, eu farei a sua vontade. Gosta de brincar pesado? Na verdade, Isso é! Fique quietinha e não se mexa. Não se mexa. Você! Pedro, seu desgraçado! Uma bela mulher na cama não se sente tentado? Não me interesso por mulheres que se oferecem. You! Me solta! Não tem a chave? esquece. Tô com sono. Quando você terminar de brincar, lembre-se de me acordar. João vai me procurar de manhã. Pedro, consegui as informações que pediu. Senharte, Oliveira provavelmente descobriu a relação dos dois. Ela ter vindo procurá-lo de repente. Provavelmente é por vingança. Além disso, o irmão da senhorita Oliveira, Lucas Oliveira, desde 3 anos atrás está em estado vegetativo. E a família Silva, por acaso, tem vagas no novo projeto de tratamento. Thermalkey. Então ela veio me procurar. Por causa disso, diga ao hospital para dar todos os recursos médicos diretamente a ela. Você voltou desta vez principalmente para tomar o poder. Se envolver demais com ela, talvez não seja apropriado. Pode ir. Apague o cigarro. Sim. João. Isso é bom, meu trem! Por meu ser! Por tentar me matar! João, não vá. Dormindo na minha cama, mas chamando o nome de outro homem. Maria? Você ama o João? E ainda ousa me provocar? Aos seus olhos, o que sou afinal? Uma ferramenta de vingança. Destrua as imagens do hotel, tire capturas de tela e envie anonimamente. Não tá esperando o João? Então amanhã de manhã, deixa eu vir pegá-la no flagra. O que acha? Deixa! Aqui não é o quarto do Pedro. Por que a Maria estava lá? Uma mulher. Indo ver seu irmão no meio da noite. Se não for para buscar consolo, só pode ser. Aquela vadia. Teve a coragem de se envolver com o Pedro. João, não fique com raiva. Maria gira assim. Tá te dando uma oportunidade. Se eu algo descobrir,
com certeza vai tirar o Pedro da lista de herdeiros. Quando isso acontecer, a família Silva será sua. E nem precisará casar com ela para garantir sua posição. Ela realmente me deu uma ótima oportunidade. Então vou ver. Este belo espetáculo. Pedro, saia já daí! Já amanheceu? Pedro nem sequer me acordou. Maria tá na sua cama? Ela é sua cunhada. Você dormiu com ela? Ficou louco? Me aguarde. Pedro! Tá tomando banho? Esconda-se rápido! João chegou! Não deixe que ele descubra que tô no seu quarto. Senão ele vai usar isso contra nós. Maria, sua vadia. Você realmente dormiu com Pedro? Onde ele tá? Cadê? Tá tomando banho, né? Você tem vergonha, né? João, tô sozinha no quarto. Como pode suspeitar que tô de casa com o Pedro? Impossível! Aqui é o quarto do Pedro. Ontem à noite, as imagens das câmeras desse andar foram todas apagadas. Vai me dizer que não foi você quem fez isso? Cadê ele? Se você continuar assim, vou ficar com raiva de verdade. Fale a verdade. Tá ou não dormindo com o Pedro? Ontem à noite, foi o hotel que me acomodou neste quarto. Como ia saber que aqui era o quarto dele? Como fala assim de mim? O que eu te fiz de errado? Chega! Vovó, Fui eu quem deixou a Maria ficar aqui. Se quiser investigar, investigue a mim. Como membro da família Silva, deve ter provas para falar e agir. Acreditar em boatos, fazer escândalo. É assim que um herdeiro se comporta? Val, o que tá acontecendo aqui? Hoje de manhã, temos que ir à casa ancestral queimar incenso. Aqui é o lugar mais perto. Eu temia que Maria saísse muito tarde ontem. E fosse difícil para ela voltar. Então eu a deixei ficar no hotel para descansar. Ontem à noite, o hotel ficou sem quartos. Então arranjei para ela ficar aqui. Vovô, obrigada por explicar por mim. Pedro foi para a casa ancestral ontem à noite e já terminou as orações matinais. Você acabou de acordar e já faz essa cena. Não tem vergonha? Não é isso. Vovó é eu. Peça desculpas. Maria. Me desculpe. É que eu te amo demais. E perdi a cabeça por um momento. João, se realmente se importasse comigo, não deveria ter duvidado de mim primeiro. Vovó, vou indo preparar as coisas para o incenso. Contanto que eu possa salvar meu irmão, faço qualquer coisa. Que eu encontre alguém com quem possa ficar até o fim da vida. Dizem que 500 olhares na vida passada são necessários para um encontro nesta vida. Pedro, acha que estamos destinados? Gaste incenso. Realize o meu desejo. Que a pessoa que gosto também goste de mim. Goste a ponto de não viver sem mim. Pedro, será que os deuses vão realizar meu desejo? Pedro, o que foi? O que acabou de dizer. Não fale bobagem. Diante dos deuses, falamos com o coração. Qual frase não foi de coração? Roland Storytelling. Foi você que armou, né? Tá com ciúmes.
Mas eu, com o homem que amo, costumo mimar muito. Maria. Não me obrigue a te pegar agora. Pegar? Onde? Até? O que eu mais odeio são pessoas falsas. Queria se vingar do João. Agora conseguiu o que queria. Nós devemos terminar tudo por aqui. Pedro, realmente gosto de você. Diante dos deuses, alguém que ousa mentir. Não me interessa. Não me provoque mais. Acha que eu queria perder meu tempo com você? Seu canalha. Pelo menos não saí perdendo. Maria, a sua festa de noivado com o João já tá toda organizada. Não seria a hora de pensar em me dar um bisneto? Tem razão. Hoje à noite, eu e a Maria vamos para o quarto discutir isso direitinho. Vovó, peguei um resfriado esses dias. Hoje à noite, talvez. Então, com mais razão ainda, vou cuidar bem de você. Espero que você em breve me dê um bisneto. Vovó, falar sobre isso tão abertamente assim? Pedro tá aqui. É constrangedor pra ele ouvir. Não é, Pedro? Medo de quê? Somos todos família. Não há o que esconder. Então tá decidido. A partir de hoje à noite, já pensa em dar continuidade à família. Desde que ela me dê um filho, ela não terá escolha a não ser casar comigo. Quando minha posição de herdeiro estiver segura, vou chutar essa vadiazinha na mesma hora e ficar com a Juliana. João com certeza virá. Pedro, não vai mesmo ficar só olhando, vai? Não dá. Preciso forçá-la a tomar uma atitude. Tá mesmo disposto a ficar olhando seu irmão dormir comigo? Pedro, você é frio. Pelo visto, terei que resolver isso sozinha. Normalmente, ela não deixa nem eu tocá-la. Esta noite, tenho que transar com ela. Maria, sei que é a sua primeira vez. Não tenha medo. Serei muito gentil. Esperei tanto por este momento. Não dá. Ainda não é a hora certa. Quer ou não quer deixar eu dormir com você? Ou você só tá me enrolando? Claro que não. Só tô um pouco tímida. Exatamente. Se homem fosse confiável, o porco voava. Esta noite, num dia tão importante, temos que beber para entrar no clima. Espera um pouquinho. Que romântico. Esta noite, quero te dar uma experiência especial. Vou fazer você se sentir bem. Por que tô tão tonto? Bebeu rápido demais?
Se eu não tivesse medo do sonífero passar rápido demais, com certeza te arrebentaria a cara hoje. Que animação. Já tá se jogando nos braços de outro. Nada se compara à sua disposição. Ficar acordado de madrugada, escondido na porta da cunhada espionando. Que elegância. Chegou faz tempo. Não é? Viu a foto que eu te mandei e não conseguiu resistir? Homens dizem uma coisa e pensam outra. A boca diz que não quer, mas na verdade agem mais rápido que qualquer um. Você entendeu mal. Só estava de passagem. Só com uma foto. Quer que eu te ajude a resolver seus problemas? Sua moeda de troca é muito barata. Que pena. Que eu já dei um jeito no João. Não precisa se preocupar com o resto. A avó Silva quer que eu lhe dê um bisneto. Sempre dá um jeito de enrolar. E da próxima vez, vai poder dar a ele sonífero umas quantas vezes. Quando ele criar resistência, eu invento outro truque e continuo atuando. Tá louca? A roupa tá muito solta. Me irrita ver isso. A roupa tá muito solta. Me irrita ver isso. O que foi? Sinto que ela tá com ciúmes. Há limites entre homens e mulheres. Você deveria se dar mais ao respeito. Senhor, pare de bisbilhotar. Jovens apaixonados são tímidos. Isso é muito constrangedor. Só tô escutando um pouco, pra ver se o João tá fazendo algum barulho. Não tem. Se tem mesmo medo de ser pega, é melhor fingir direito. Cale a boca. Um casalzinho apaixonado não seria tão comportado assim. Será que brigaram? Tem algo errado. João. João. Mais devagar. Agora sim parece que estão apaixonados. Tá bom, tá bom. Não vamos mais incomodá-los. É bem bonita. Sobre o que aconteceu hoje, é melhor esquecer completamente. Sua bobinha. Que tontura. Droga. Como peguei no sono? Maria ultimamente tá cada vez mais estranha. Desconfiando de mim como de um ladrão? Não dá. Preciso me casar no papel com ela o quanto antes. O que ela mais se importa é seu irmão. Então vou começar por rei. Certa! Oliveira, a condição do Lucas mostra sinais de piora. A situação não é nada boa. O medicamento já chegou, mas só poderemos dar início ao tratamento se um membro da família Silva assinar pessoalmente. Vou providenciar isso agora. Vá investigar a Maria. Veja se aconteceu alguma coisa com ela. Maria, o vovô acabou de tomar o remédio. O médico disse que ele precisa de repouso e recomendou que ninguém o incomode. Meu irmão tá entre a vida e a morte. Só preciso que ele assine, só isso.
Ele realmente não pode ser incomodado. Além disso, eu mesmo posso assinar. Desde que você queira. É só que antes de casar, não, bebê? Tentar me ameaçar com remédio? João, é tão baixo que me dá nojo. João, casamento é um assunto sério. Como poderia tomar a decisão sozinha? Meu irmão talvez não esteja tão mal assim. Vou ao hospital primeiro. João, se você joga sujo, não me culpe por revidar. Maria, você vai vir me implorar. Senhor Pedro, recebemos notícias do hospital. O estado do Lucas piorou. João tá segurando de propósito e não aprova o remédio especial. É mesmo capaz de deixar alguém morrer. A senhorita, Oliveira chegou. Deixe entrar. Harry, vai até o hospital e entregue o remédio especial. Sim, senhor. Canalha! Mas tem um corpo muito bom. Não me entenda mal. Vim aqui para negociar uma parceria. Diga. A doença do meu irmão entrou em estado crítico. O hospital solicitou um remédio especial, mas precisa da assinatura da família Silva. João tá bloqueando a aprovação. Ele disse que só se eu aceitar me casar, ele salvará a vida do meu irmão. Não tenho outra saída. Sei que, na família Silva, só o seu poder é capaz de deter o João. Posso te ajudar. Mas é você. O que vai me dar em troca? Sei porque você voltou. A posição de João, você também a quer. Não é? Mas se esqueceu de que o avô Silva me valoriza mais? Quem se casar comigo provavelmente garantirá a posição de herdeiro da família Silva. Me menospreza assim. Acha que preciso de uma mulher para conseguir a empresa? Nós nos demos bem logo de cara. Pedro não quer que João perca completamente o favor do avô Silva e derrubá-lo? Você usa um acordo como desculpa e me usa como trampolim. De um acordo assim. Não preciso. Mais cedo ou mais tarde vou conseguir o posto de herdeiro. Com ou sem você, não faz diferença. Mas agora você é o único que pode me ajudar. Te imploro, Pedro. Será que se não houvesse um motivo especial, você não viria me procurar? Seguranças. O caso do meu irmão é realmente urgente. Levem-me daqui. Certa, Oliveira, por favor. Quando você vai entender? Que é o que eu quero? É o seu coração? Certa. Oliveira, sem a ordem do Sr. Pedro, não pode mais entrar. Alô, doutor. Como meu irmão tá agora? Tô entrando em contato com urgência. Com certeza vai dar tempo. Senhorita, Oliveira, o medicamento já foi administrado há 1 hora. Sr. Pedro autorizou pessoalmente. Pedro Silva? Tem certeza? Foi há 1 hora? Sim, tenho. Achei que você soubesse. Certo. Obrigada. Ele já tinha me ajudado, mas não disse uma palavra. João não conseguiu o que queria. Não vai deixar por isso mesmo. Precisa agir primeiro.
Pedro, obrigada. Para mostrar minha sinceridade em cooperar, hoje vou te dar um pequeno presente. Pelo menos você tem consciência. Vovô, hoje recebi estas fotos. Me disseram que precisava pagar pelos negativos. Na hora, realmente não sabia o que fazer. Eu ia aguentar calada, mas pensei na reputação da família Silva. Então eu fui procurar o Pedro para pedir a opinião dele. Esperei resolver tudo para vir lhe contar. Realmente não queria que você soubesse e ficasse bravo. Mas o João, como ele pode fazer isso comigo? Seu canalha. Vocês nem se casaram ainda e ele já tá te traindo pelas costas. Maria, não se preocupe. Quando ele voltar, com certeza eu vou te ajudar a dar uma boa lição nele. Tragam o João de volta. Sim, senhor. Maria não quer se casar comigo. E foi para as fontes termais procurar Pedro. Quer arruinar a reputação dela. Maria, por que foi ao spa encontrar o Pedro hoje? Vovó. Vovó, uma é minha noiva e o outro é meu irmão. Eles fizeram uma coisa tão imoral e me fizeram passar uma vergonha enorme. Precisa fazer justiça por mim e punir eles. Vovô. E ainda vem reclamar? Homem bem. Juliana Alves é a sua secretária. Realmente envergonhou toda a família Silva. João, você me entendeu mal. Recebi essas fotos hoje e realmente não sabia o que fazer. Por isso eu fui procurar o Pedro. Ainda bem que ele resolveu a tempo. Caso contrário, teria sido um desastre. Vovô, não é nada disso. Essas fotos são um mal-entendido. Foi a Juliana que me puxou. Não sabia de nada. Com certeza alguém tá armando pra mim. Além disso, Mesmo que eu estivesse errado nessa história, se não houvesse nada entre os dois, por que o Pedro ajudaria ela? O remédio do irmão dela só pode usar com a assinatura da família Silva. Por que ele assinou? Com que direito ele usou os recursos exclusivos da família Silva? Ele não é sempre o mais frio? remédio? Que remédio? Vovó, a condição do Lucas piorou de repente hoje. Você estava descansando na hora. Fui procurar o Pedro para perguntar sobre a foto e aproveitei para pedir que ele assinasse. A situação era urgente. Realmente não pensei muito. Maria já é da família Silva. Foi só um favor. Vovô. Muito obrigada mesmo, Pedro. Este remédio. Será que você não queria me dar? Porque agora parece que tá dificultando as coisas de propósito. João. Sou moleque. O que tá acontecendo? Não é nada disso. Pedro deu o remédio para Maria. Eu não poderia estar mais feliz. Vovô, a foto foi um mal-entendido. Entre mim e a Juliana, absolutamente não há nenhuma relação imprópria. Ela estava bêbada e me puxou à força. Eu juro que não fiz nada. Não é a primeira vez que você me decepciona. O projeto de revitalização da Zona Sul, deixa que o Pedro cuide disso. Não, vovô. Este projeto tenho acompanhado o tempo todo. Já tô preparando tudo há mais tempo. Gostou do presente que te dei? Mais ou menos. Vegeta. Vovó, qual foi a impossível hoje? Mas este projeto, fui eu quem construiu os contatos pessoalmente. Se você entregar para o Pedro agora, eu não terei mais nenhum status na empresa. Desde que o Pedro voltou ao país, ele tem se esforçado muito. Este projeto ficará mais seguro nas mãos dele. Vovó, mas eu também posso fazer isso. Eu não faria pior que ele. Sobre o assunto da foto, vou deixar passar desta vez. Se houver uma próxima vez, não vou te proteger. O vovô é quem mais me ama. Venha, beba água. Pedro, não vou deixar você conseguir o que quer. E nem a Maria. Vovô, vejo que o seu semblante tá ótimo ultimamente. Parece que tem se cuidado muito bem. Nestes últimos 2 anos, graças aos seus cuidados, acabei atrapalhando você e João de cultivarem um relacionamento. Realmente não sei quando é que vou poder segurar o meu bisneto. Vão. Que tal começo a trabalhar na empresa? Assim, também poderei passar mais tempo com o João. É ótima ideia. Entrando na empresa, poderá ficar mais com o João e cultivar o relacionamento de vocês pra me dar logo um bisneto.
Tome. Obrigada, vovó. O plano dele falhou e com a personalidade dele, vai se vingar. Entrando na empresa, posso ficar de olho nele pessoalmente e achar provas pra expulsá-lo. João, há quanto tempo sou sua amante escondida? Quando é que poderemos assumir isso publicamente? Não tenha pressa, bebê. Espere um pouco. Sei que você é mais compreensiva. João! Droga! O que ela tá fazendo aqui? João! Se esconda! Não faça barulho. Você, rápido, rápido! Tá aí? João! Por que tá tão nervoso? Cheguei na hora errada? Sério? Claro que não. Talvez eu esteja muito ocupado. Foi muito de repente. Esse perfume não parece ser o que eu costumo usar. É mesmo? Talvez tenha sido quando a Juliana veio entregar os documentos há pouco. João, hoje o vovô me pediu para aprender sobre os negócios com você. Então, preciso sentar mais perto para facilitar o aprendizado. Por que você veio? Não deveria estar em casa, cuidando do vovô? O que tá fazendo aqui? Por que tá tão nervoso? Ou será que tá com a consciência pesada? Realmente estava me traindo? Claro que não. Como poderia trair você? Acho que pisei em alguma coisa. Maria, tô ocupado com o trabalho agora. Vou te procurar assim que terminar. Então vou te esperar. Sem problema. João, a lição de hoje foi apenas um aperitivo. De agora em diante, vou fazer com que seus escândalos sejam conhecidos por todos. O que foi? Pisou nos dedos de alguém e tá de tão bom humor. Tá me seguindo? Tô assistindo ao show e aproveito pra te avisar. Não passe dos limites. Se João ficar desesperado, vai dar problema. O que veio fazer aqui? Como assim? Já disse. Quero fazer uma parceria com você. Então, já que somos parceiros, é claro que tenho que mostrar um pouco de sinceridade. Também sabe quem manda nessa empresa agora. Aqui é a empresa do João. Tem gente dele por toda parte. Você vir aqui chamar atenção. Tá querendo morrer? Tá preocupado comigo? Pedro, tá com medo de que algo me aconteça? Olá, senhor João. Cadê a Maria? Alguém viu a Maria? Não reparei nela, mas acabei de ver o senhor Pedro indo para o lado leste. O que veio fazer no 12º andar? O escritório dele não é no 10º andar? Ou será que não tem coragem de admitir que tá preocupado comigo? Maria. Maria? Onde tá? Maria, esse casal de desgraçados está mesmo aqui. Vou fazer vocês terem uma morte horrível. Cadê a Maria? O celular tá aqui. João? Por que tá aqui? Então o meu celular caiu aqui. Obrigado. Você não veio para aprender sobre os assuntos da empresa? Queria me familiarizar primeiro com o ambiente da empresa. Não imaginei que perderia o celular.
Por que tá ligando pro Pedro? Não é nada. Somos todos uma família. Só para dar um oi. Largue o celular. Entre no elevador. E você? Não se preocupe, vou voltar para o escritório. Não sei se ele já voltou. O que foi? Maria veio à empresa hoje. Sabia? Ela veio procurar você. Não veio me procurar. Preciso saber disso. Não é nada. Só dando um toque. Vou desligar. João, obrigada por recuperar meu celular. Então, se não houver mais nada, vou voltar ao trabalho. Maria, sempre vou conseguir te pegar no flagra. Gerente Oliveira, quer água? Vou pegar um copo de água pra você. Não precisa. Tá tudo bem. Obrigada. Maria, são os documentos relativos ao projeto de fusão e aquisição. Muito importante. Guarde com muito cuidado. Não pisca. Entendi. O que aconteceu com a sua mão? Tá tão inchada. Não é nada. Bati no canto da mesa sem querer. Só um machucado pequeno. Mas cuidado. Machucar a mão não é o problema. O ruim seria machucar o cérebro. Sim. Então, eu vou. A proposta de fusão, um segredo tão importante, entregue nas mãos de uma novata para guardar. Já estão armando para mim. Perfeito. Não entre em batalha sem estar preparada. Maria, traga a proposta de fusão para que possamos discutir os temas finais. Que estranho. O documento sumiu. Maria, como pode perder um documento tão importante? Se a proposta vazar e causarmos prejuízos de centenas de milhões, como vai se responsabilizar? Maria, eu disse pra você não vir à empresa, mas você insistiu em vir. Agora que perdeu um documento tão importante, o que vai fazer? Senhor João, não seja tão duro com ela. Ela com certeza não fez de propósito. Cala a boca. Maria decidiu vir para a empresa. Regras são regras. Quem cometer um erro terá que pagar o preço. Afinal, ela acabou de chegar e talvez ainda não tenha muita experiência. Vamos ser mais compreensivos com ela. Senhor João tá certo. Ela é apenas uma funcionária temporária e já comete erros tão básicos. Acabei de chegar na empresa e já ocupo um cargo tão alto que muitas pessoas acham que entrei por meio de contatos. Claro que sim. Todos os presentes, com exceção de você, já estão aqui há pelo menos 5 anos. Já que todos estão duvidando, vou aproveitar para esclarecer tudo de uma vez hoje. Sou o tipo de pessoa que sempre faz backup. Aquele documento já o escaneei em formato digital e o salvei por completo. Isso mesmo. Veja bem. Ainda bem que não perdeu. Após a Juliana me entregar o documento, pouco tempo depois, ela voltou à minha mesa para organizar minhas canetas. E então o documento sumiu. Que coincidência. Maria, o que quer dizer? Quer jogar a culpa em mim? Nem disse nada ainda. Por que já tá se entregando? Com certeza tá blefando. Já apaguei as gravações. É impossível ter provas. Senhor João, ela tá me caluniando. Eu me dedico totalmente à empresa. Como poderia fazer uma coisa dessas? Maria, cada palavra que diz precisa de provas concretas. No ambiente de trabalho, uma acusação vazia pode arruinar o futuro de uma colega inocente. Sabia disso? Inocente? E quanto a mim? Mereço que vocês se juntem para me caluniar?
Juliana, você realmente a caluniei? Posso agora mesmo pedir demissão e ir embora, sem dizer mais palavra. Mas, se eu tiver provas concretas de que foi você quem fez isso, então acha que seu cargo de secretária-chefe ainda tá garantido. Não fiz isso. Não fiz nada. Que azar. Sou o tipo de pessoa que, ao fazer as coisas, gosta de se precaver. Tenho o costume de registrar tudo. Por exemplo, na minha mesa de trabalho, instalei uma câmera. Vejam. Então foi ela quem pegou de propósito. Como ela pode fazer isso? Olha, foi a Juliana quem pegou. É verdade, olha lá. Juliana, explique-se. Não foi de propósito. Não foi. Então, foi a manga de alguém. Será que foi? Juliana, como pode fazer isso? Eu confiava tanto em você. Mas tá na empresa há tantos anos. É compreensível cometer um erro. Ela não fez de propósito. Senhor João, você não disse agora há pouco que não importa quem é e terá que pagar o preço? Por acaso, tá tentando acobertar-la? Quem erra deve ser punido. Acho que todos não devem ter objeções, certo? Sem objeções. Vocês. A partir de agora, removam Juliana do cargo de secretária-chefe e abram uma investigação. Reunião encerrada. Pedro, a minha jogada de agora foi brilhante? Brilhante. Sim, mas o que isso tem a ver comigo? Apenas brilhante? Acabei de arrancar a pedra mais dura do lado de João. Juliana caiu. Já pode colocar sua própria gente. Esta é a minha prova de lealdade a você. Não sei se tá satisfeito. Posso ser seu parceiro? Você derrubou Juliana apenas para se proteger. Como isso virou abrir caminho para mim? Você é muito sem graça. Tira vantagem e ainda se faz de inocente. E mesmo que fosse por mim, o que é que tem? Mas, e o resultado? O seu rival perdeu um de seus melhores capangas. Sua influência aumentou. É o melhor dos dois mundos, não é? O que foi? Tá com medo? Medo de que eu me torne uma parceira da qual não consiga se livrar? Só usar de esperteza para derrubar uma secretária. Tá longe de ser suficiente. Então, que tipo de moeda de troca? É preciso pra ser a sua parceira? Assuma o cargo de secretária-chefe. Quando isso acontecer, terá o direito de negociar comigo. O cargo de secretária-chefe. Pelo visto, terei que procurar o vovô. Deixa que mesmo é fácil. Vovô, ultimamente, tenho aprendido muito na empresa. Agora que a Juliana saiu, o grupo é tão grande, o cargo de secretário-chefe não pode ficar vago. E Sobre isso, já deixei tudo arranjado. quem é? A filha da família Souza, Vanessa. A família Souza e a nossa são do mesmo nível social. Hoje, arranjei um encontro às cegas para Vanessa e Pedro. Quando a Vanessa se tornar a secretária, será perfeito para se aproximarem. Alguém? Ele vai ao encontro às cegas? Pedro, tá distraído desde o começo. Acha que jogou mal? Você em meia hora fez 8 ligações. Estamos na mesma. Não tem jeito. A carreira vem em primeiro lugar. Já que nossos objetivos são os mesmos, não há necessidade de continuar. Gosto de outra pessoa. Volte e diga à família Souza que você não se interessou por mim.
Também não tenho interesse em roubar o parceiro dos outros. A cooperação entre nossas famílias continua. Quanto aos sentimentos, deixamos o destino decidir. No entanto, alguém tão desapegado como você também tem momentos de desejo mundano? De qual família? Pedro. Preciso sondar primeiro se Pedro realmente quer ter um encontro às cegas e se casar com ela. Se ele estiver mesmo falando sério, não posso ser a vilã que destrói o relacionamento dos outros. Terei que pensar em outra maneira. Parece que a pessoa de quem você gosta chegou. Pedro, quero saber se ela gosta de você? A sua ajuda não sairá de graça, certo? Tão nervoso? Ainda é aquele implacável e de pulso firme, Pedro? Pedro! Te encontrei. Senta. Souza também estivesse aqui. Achei que só o Pedro estivesse. Desculpe atrapalhar. Não atrapalha. Acabamos de terminar uma partida. Quer jogar também? Melhor não me arriscar. Por acaso tem um documento que ele precisa revisar? Pode ser agora? Claro. Dê uma olhada. É sobre os últimos avanços da fusão no exterior. Só por causa disso, veio pessoalmente até aqui? Não é só isso. Principalmente porque o vovô mencionou você e a filha da família Souza. Fiquei bem surpresa. Certo? Souza é tão bonita e muito competente. Você acha uma boa escolha? Desde quando começou a se importar com meu casamento? Afinal, temos uma relação especial. Claro que quero saber sobre o meu cunhado, com quem vai se casar no futuro e que tipo de esposa vai trazer. Então, vai se casar com ela? Estamos nos conhecendo. Além disso, como o casamento, depois de apenas um encontro? Ainda bem que ele não queria realmente se casar. Parece que ainda tenho chance. Já que você não se decidiu, não vou fazer mais perguntas. Mas precisa dar uma boa olhada neste documento. Com certeza, tem algo que você vai adorar. Parece que ele não só gosta dela, como também adora ser seduzido. Por enquanto é só isso. Conversem à vontade. Não vou atrapalhar. Só dar indiretas não adianta. Como ele ia se interessar? Preciso pegar mais pesado para que ele se lembre bem de mim para sempre. A propósito, algumas contas antigas precisam ser acertadas. Não dá para deixar isso para depois. Ela é muito fofa. Até eu estou me apaixonando por ela. Mas parece que ela ainda não se tocou. Pedro, ainda precisa se esforçar mais. Nosso noivado termina aqui. Qual é a pressa? Vamos enrolar mais um pouco. Talvez isso ajude a testar os verdadeiros sentimentos dela. A sua ajuda recheia que não seja de graça, certo? Você é realmente astuto. Gente de negócios não dá ponto sem nó. Que tal o terreno na Zona Oeste? Fechado. Foi um prazer fazer negócios. Mal posso esperar pelo show. Surpresa! Que corpo sedutor! Esta noite tem que dar certo. Tenho que aproveitar enquanto ele ainda não se comprometeu com a senhorita Souza. Caso contrário, e se ela realmente se tornar sua noiva, não conseguirei o cargo de secretária-chefe. Você tem coragem, hein? Ainda ousa te invadir aqui? Onze, acho que estraguei o seu encontro às cegas. Para compensar,
Vim te trazer uma recompensa. Recompensa? Onde tá? Longe no horizonte. Mas tá bem. Na sua frente. Quer dizer que é você. Uma beldade perfumada já tá nos seus braços. Não tá pintado? Me procurou de repente? O que foi? Ficou interessada? Claro. Foi amor à primeira vista. Pedro? Não só posso ser sua esposa, como também sua parceira de negócios. Não seria o melhor dos dois mundos? Então, o que te interessa mesmo é a parceria. E o que isso importa? Ser esposa e parceira de negócios não entram em conflito, certo? Ela parece que ainda não entendeu. Pedro, ainda precisa se esforçar mais. Cada segundo desta noite vale ouro. Pedro, não perca tempo. Essa compensação é muito valiosa. Não posso aceitar. Cunhada. Seu canalha, você conseguiu despertar meu desejo de conquista. Maria? Quando você vai entender que o que quero é o seu coração? Vamos, vamos. Um brinde a vocês. Parece muito bem. Meu caro, senhora Souza, Vanessa também veio. Avô Silva. Finalmente vocês chegaram. Por que ela tá aqui? Será que vieram falar de casamento? Nossas duas famílias têm o mesmo prestígio. Trabalhamos juntos há tantos anos e tudo sempre correu muito bem sobre esse casamento. Já aprova há muito tempo. Hahaha. Fique tranquilo. A nossa Vanessa é muito franca. De agora em diante, nossas famílias serão uma só. Pelo visto. Ele vai mesmo ficar noivo. Vovó, vou dar uma olhada na cozinha. Tá bem. Pedro. Sua amada acha que vamos ficar noivos. Não vai atrás dela? Mas, desta vez, quem sabe isso não acabe forçando ela a revelar seus verdadeiros sentimentos. Quando der certo, tem que me agradecer direito. Obrigado. Sabe de uma coisa? Eles realmente combinam. Não é? Você queria me ver? Pedro. Foi só pelo meu irmão que me aproximei do Pedro. Mas agora que ele vai ficar noivo, não posso mais ser a vilã. Não posso arruinar o relacionamento dos outros. O que você quer me dizer? Mas desta vez, quem sabe isso não acabe forçando ela a revelar seus verdadeiros sentimentos. Pedro, parabéns pelo seu noivado. Veio só para me dizer isso? Essa é a sua escolha. Então, o que poderia fazer? Já fiz tudo o que podia. Dá um passo à frente e você recua 10. Posso continuar correndo atrás de você, mas eu não quero arruinar o relacionamento dos outros. Chega, Souza é inocente. Então, o cargo de secretária-chefe também não quer mais. Quero. Mas não quero machucar outra garota para conseguir isso. Maria, é isso que você realmente sente? Não pode por mim. Nem que seja uma vez. Lutar e disputar. Pedro, o que quer dizer com isso agora? Tá prestes a ficar noivo, por que ainda? Tá me seduzindo.
Então, você e a senhora Souza ainda vão ficar noivos? Boba. Boba. O que significa? Vamos agir esta noite. Juliana já organizou tudo. Desta vez temos que arruinar a reputação de Pedro e Maria. Fazer os dois caírem fora. Assim, eu naturalmente garanto a posição de herdeiro. Quando chegar a hora, nunca mais precisarei agradar aquela mulher. Quem ela pensa que é? Muito bem. Já que você quer jogar sujo, vou usar seu plano contra você. Vamos acertar as contas de uma vez. Acha que eles são perfeitos um para o outro. Que tal a gente se adiantar e escolher a data do noivado deles para tranquilizar a todos? Boa ideia. Os mais velhos estão empolgados, mas ainda não perguntaram a nós a opinião dos envolvidos, certo? É verdade. Então, Vanessa, diga o que acha primeiro. Quanto a mim, só quero focar na minha carreira. Quero expandir os negócios da família Souza. Quanto a relacionamentos, deixo acontecer naturalmente. E você, Pedro? Seu garoto, não me decepcione. Vovó, já gosto de alguém. Já gosta de alguém? Quem é? E ainda escondeu do seu avô? Tão longe. Tão longe, mas bem diante dos olhos. Ela Tá falando de mim? Pedro. Aprendeu a fazer suspense, hein? Maria. A Juliana chegou. Disse que quer se desculpar pelo que aconteceu. Quer pedir desculpas pessoalmente. finalmente veio. Se eu conseguir virar o jogo hoje, quem sabe o cargo de secretária-chefe será meu. Maria, eu estava errada da última vez. Vim aqui hoje especialmente para te pedir desculpas. Ofereço esta bebida a você, como meu pedido de perdão. Esta bebida parece ser um grande presente para mim. Esses truques do João são realmente ridículos. Maria, por favor, me perdoe. Eu prometo que nunca mais serei desrespeitosa com você. Não vai se recusar a beber, vai? O que foi? Tenho medo de que eu não beba e não possa te acompanhar nesse seu teatrinho. Você, não fale bobagens. Que teatrinho? Já que você é tão sincero, então não posso fazer essa desfeita. Isso, que bom que aceitou beber. Maria, tá se sentindo mal? Vou te ajudar a subir para descansar. Maria, como tá? Tudo bem? Tô muito tonta. Tô com muito calor. Pedro, o vovô quer te ver. É urgente. Venha rápido ao escritório. Gilão, acha que assim consegue amar para mim? Realmente me subestimou. Pedro, não acredite em nada que João disser. E também, colabore comigo em uma encenação. Com licença por um momento. Pedro subiu. Parece que ele acreditou em você. Já tá pronto. Acendemos um incenso afrodisíaco no quarto. Maria tomou a droga. Agora ela deve estar fora de si. Daqui a pouco, naturalmente, algo vai acontecer. Então, nós não deveríamos ir pegá-los no flagra? Claro, mas não podemos aparecer. Temos que usar alguém como nossa arma.
Vanessa, por que não tô vendo o Pedro? Agora mesmo eu o vi com a Maria no corredor. E num piscar de olhos, eles sumiram. João, você é muito engraçado. Por que tá me contando sobre isso? É só porque eu vi que vocês são próximos e que se importa com ele. João, o seu joguinho tá óbvio demais. Quer me usar como arma? Então vou fazer a vontade de vocês. Só para ver o quão estúpidos são. É verdade, afinal, o Pedro quase se tornou meu noivo. Deveria procurá-lo. Então, obrigado. Por favor, quando o encontrar, me avise. Pedro, João disse que você e Maria sumiram juntos. Parece que eles vão ao quarto pegar vocês no flagra. Cuidado. Já que alguém quer atuar, então vou assistir a essa peça. Para ver quem chora e quem ri no final. Que bom! Maria e Pedro estão acabados. A posição de herdeiro é toda minha. Más notícias! Garota, Oliveira fugiu! Fugiu? Como ela conseguiu fugir? A porta não estava trancada? Também não sei. Como pode ser você? Onde está Maria? Acorde. Fale. Que calor! João, Salve. Droga, é em chanzo. Volte assim! Me solte logo! Me soide. aproveitem bem. Tô muito ansioso o que vai acontecer em seguida. Fique de olho em João. Se ele adulterar a taça de vinho, Troque imediatamente as 2 taças. Lembre-se, só o sucesso importa. Não fale. Esse dinheiro é suficiente para você viver por 10 anos. Sim, senhorita. O clímax deste show tá apenas começando. Avô Silva. Já tinha ouvido falar desta casa ancestral da família Silva. Embora não tenha entrado para a família, hoje, aproveitando a oportunidade para visitar esta casa ancestral centenária, sinto que realizei um pequeno desejo. Vanessa, fique à vontade para olhar. Que barulho é esse? Meu Deus! Quem é? Como pode ter alguém fazendo esse tipo de coisa aqui? Quem é, Ti? Ousa causar confusão na minha? João! Seu canalha! João, como você pode? Como pode fazer esse tipo de coisa? Sua vadia! Me seduziram enquanto eu estava bêbado. Não fui eu! Não fiz isso! João, sei que não foi de propósito, certo? Que vergonha! Isso foi um acidente. Ela me forçou. Armaram pra mim. Você tem que acreditar em mim. Ela é bem interessante. Sendo assim, vou entrar no seu jogo. Como pode ter sido forçado? Que belo show de traição. Senhora, Oliveira ainda tá aqui te defendendo, canalha. Traição é traição. Para que dar desculpas? Que sem vergonha. Pensar que a família Silva criou um... Cale a boca! Canalha! Envergonhou completamente a família Silva. Vovó, armaram para mim. Foi tudo culpa daquela vadia. Pedro, obrigada pela cooperação. Te amo. Foi essa vadia. Ela me embebedou. Ela me seduziu. Eu jamais traí a Maria. Mentira!
Foi você quem deu em cima de mim. Disse antes que se eu te ajudasse a lidar com a Maria, você se casaria comigo. E agora se vira contra mim. Seu covarde! Cale a boca! Já tinha recebido fotos íntimas de vocês dois, mas achei que fosse um mal-entendido. Mas hoje, vocês realmente fizeram isso. João, onde foi exatamente que eu te decepcionei? Fui vítima de uma armação. A culpa é desse incenso afrodisíaco. Você tem que acreditar em mim. Para de fingir! Foi tudo planejado por você. Desde o início, você me usou como escudo. Chega! Seguranças, peguem essa mulher sem vergonha e a expulsem do Grupo Silva. Não! Me soltem! João, você vai cremar no inferno! Vavô. Como um descendente da família Silva, ser tão desprezível, com a moral arruinada, manchando a reputação da família. Seguranças, apliquem a punição da família. Vovô, eu fui injustiçado. Vovô. Vovô, fui vítima de uma armação. Ele deve estar totalmente decepcionado com João. Talvez, a partir de agora, o patriarca reconsidere o meu casamento com ele. Essa inútil ainda nem se casou e já anda por aí se envolvendo com outras. E hoje ainda causou essa vergonha. Como vou conseguir levantar a cabeça daqui pra frente? Você sempre foi muito bom comigo. E sou muito grata por isso. Só que quero me casar com o homem que tenha só a mim no coração. Será que poderia deixar de lado o casamento com ele? Como é que se pode desistir de um noivado já combinado? Tinha Josen. Não comete erros. Desde que ele mude, continuará sendo um bom homem. Maria, as pessoas de fora estão esperando pra rir disso. Se você não tocar no assunto, daqui a alguns dias ninguém mais vai falar nisso. Se você romper o noivado agora, só vai atrair todo esse escândalo para você e para a família Silva. Mas sei. Como tá seu irmão ultimamente? Ana? Tá bom. Lucas ainda tá internado no hospital. E as despesas diárias não são pouca coisa. Só se você se casar com a família Silva. É que poderia ajudá-la a conseguir esses recursos. Maria, não se sinta injustiçada com a situação atual. Se você quer que seu irmão consiga aqueles recursos médicos, só há um caminho: casar com João. Após o casamento, providenciarei imediatamente a melhor equipe para tratar da doença do seu irmão. João teve um problema agora e tá no olho do furacão. Se neste momento você pedir para cancelar o noivado, o que as pessoas fora vão dizer? Dirão que você o abandonou na pior hora. Dirão que a nossa família teve problemas e não conseguiu nem manter a nora. Como vou encarar as pessoas? Você é muito inteligente. Sabe o que priorizar. Além disso, a situação com a Juliana já foi resolvida. O cargo de secretária-chefe já tá vago. Não era o que sempre quis? A partir de agora é seu. Farei o que você mandar, vovô. Vovô, tá se sentindo melhor? Muito melhor. Tô melhor. Maria? No meu coração, você já é da nossa família há muito tempo. Vovô, feliz aniversário. Desejo-lhe um mar de felicidades e uma vida longa e próspera. Obrigado. Que bolazinha. Sabe mesmo como cuidar dos outros. Família Shine. Quando a verdadeira crise chegar, serei apenas mais uma peça sacrificável.
Chorou. Não. Como desejava, conseguiu o cargo de secretário-chefe. Parabéns, minha parceira. Pedro, não preciso mais da nossa parceria. O que quer dizer? Decidi me casar com o João. O acordo tá desfeito. Você me provocou primeiro e agora cancela tudo assim? O que acha que eu sou? E daí? Se eu digo que acabou, acabou. Vai me devorar por acaso? E se eu te devorar agora mesmo? O que tem? Pedro! Ficou louco! Aqui é a casa do Silva. E daí? Você me forçou a isso. Não disse que não tinha interesse em mim? Então agora? E você? Vai se contentar em casar com João? Aquele lixo já dormiu com quantas mulheres? Ele não te merece. Não vai se arrepender. Pronto. Não chore. Não vou te fazer mal. Por que não continua? Você também se acovarda às vezes. Com desse jeito, como teria coragem? Minha cabeça estava a mil. Mas não sei porquê. Ao lado dele, sentindo o cheiro dele, meu coração acabou se acalmando. Quer fugir? A noite passada foi um acidente. De agora em diante, estamos quites. Estamos quites. Primeiro pergunte se eu concordo. Maria, ainda vai se casar? Agilize o teste de paternidade do João. Mais rápido. Arme uma armadilha para ele. Primeiro, façam com que ele cometa um grande erro dentro do grupo. Quero que ele saia de cena o mais rápido. Você quer mesmo casar com ele? Vou transformá-lo em um inútil de vez. Vovó, sei que errei. Pode me bater, pode me xingar, só não me abandone. Chega de enrolação. O casamento de vocês dois realizem o quanto antes. Se me decepcionar de novo, você nunca mais ouse falar em ser o herdeiro. Sem problema, vovó. Desta vez, com certeza, não o decepcionarei. Escondeu bem o jogo, hein? Naquela noite do banquete. Foi você que armou, né? Cadê as provas? Não saia acusando à toa. Pare de fingir.
Sei que não quer se casar comigo, mas faço questão de casar com você. E não se esqueça, sou o filho legítimo da família Silva. Por mais que meu avô esteja insatisfeito comigo, nunca seria a vez de um estranho colocar as mãos na herança. Não tá fazendo de tudo pela doença do seu irmão? Então é melhor obedecer direitinho e ser a minha esposa. Os recursos médicos da família Silva não faltarão de jeito nenhum. Mas se ousar armar mais alguma, eu farei com que a doença do seu irmão nunca seja curada. Já que abrimos um choco, vamos negociar os termos. Aceito casar, mas depois do casamento, não vou deixar você e a família Silva me controlarem. Nós cooperamos. Você se torna o herdeiro e eu fico com os recursos. Logo após o casamento, providencie o tratamento do meu irmão. Quando você consolidar sua posição, nos divorciamos imediatamente. Não fique me incomodando. Ainda quer negociar comigo agora? Que direito tem de ditar os termos aqui? Tudo bem. Então vamos afundar juntos. Se eu perder a cabeça, esqueça qualquer posição de poder. Ah. Sellado. Esqueci de dizer. Você me dá um novo extremo. A seguir, a fusão com o Internacional Luz Brilhante será para o nosso grupo a parceria mais importante deste ano. Quem fechar esse acordo terá um grande mérito. João, Pedro, quais são as ideias de vocês? Avô, a negociação é difícil. Sugiro que eu comece entrando em contato com os executivos interessados dele. Depois de entender a atitude deles, escolheremos o pessoal adequado para avançar com o processo. Avô? Luz Brilhante já era um projeto que assumi primeiro. Mudar de repente agora não é um desrespeito comigo? Pedro, por que insiste tanto nesse projeto? Não estou querendo roubar o crédito. É só que Luz Brilhante teve mudanças recentes na diretoria. Novo CEO, José Santos, foi meu colega durante meus estudos no Zero Rainha. Nos damos muito bem. Se você o conhece, aí mesmo que não deveria se envolver. Grupo Silva precisa mostrar total sinceridade. Como podemos usar atalhos e tirar vantagem de contatos? Tudo bem, já que João tá tão confiante, você vai negociar este projeto. Mas quero resultados. Se você falhar, todas as consequências serão de sua inteira responsabilidade. Fique tranquilo, vovó. Mordeu a isca. José. Você é muito gentil. Ela é a sua noiva? Minha noiva não é apenas linda, também é muito inteligente. De agora em diante, será a secretária-geral do nosso grupo. Um brinde à nossa parceria. Maria, também quero fazer um brinde a você. Cuidado aí! Me desculpe. Minha mão escorregou. Desgraçado. Tá se vingando? Com licença. Com licença. Canalha. Tão vingativo. Sujou toda a minha roupa. O que tá fazendo? Estamos em público. Me provoca e depois foge. Você tem coragem. Quem te provocou? Não se iluda. Em breve serei sua cunhada. Cunhada. Foi você que me seduziu primeiro. E agora finge que não me conhece. Já chega? Se continuar com isso, vão nos descobrir. E daí? Você tem mesmo que se casar com ele? Isso.
Tenho que me casar. Pelos recursos médicos do seu irmão? Já sabia? E daí se for? Também posso te dar essas coisas. Você pode? Quando? Até você se firmar na posição de herdeiro? Posso esperar. Mas o meu irmão não pode. Mas o meu irmão não pode esperar. Tô me sentindo um pouco mal. Vou voltar primeiro. Sua ingrata. Você tentou. Como sabe que não vai conseguir? Exatamente. Como assim? Você voltou? A Maria não voltou? Acabei encontrando com ela no caminho. Disse que estava se sentindo um pouco mal. E voltou primeiro. Mulheres dão trabalho. Tio Wang, sobre nosso projeto, o lucro vai dobrar. Você tem uma mulher afiado. Agir cedo é a chave para vencer. José, considere. Sobre este projeto, o fluxo de caixa quebra rápido e o retorno é lento. Embora o lucro seja alto, o risco não é pequeno. Tenha mais experiência. Por que não deixa comigo? Pedro, este projeto fui eu quem pegou primeiro. Como é que agora, vendo o lucro alto, você quer assumir? Isso não é muito justo. Passe pra cá. Eu assumo. Decidido. Então, este projeto deixo em suas mãos com tranquilidade. Não se esqueça, do meu casamento com a Maria, você precisa comparecer. Com certeza. Estarei esperando para ver vocês, comemorando em dose dupla. Aqui é o vestiário feminino. Como entrou aqui? Você não trancou a porta. Foi assim que eu entrei. Você é muito descuidada. Noiva. Vá embora logo. Se não for, a maquiadora vai chegar. Ainda se lembra do dia do noivado? De como você me seduziu? Pedro? Tem coragem de dormir comigo? Esqueceu? Eu guardo rancor. Que tal? A gente pegar o que não terminamos. Naquele dia? Vai embora logo. Se você não sair, vou mesmo gritar por ajuda. Pode gritar. Quanto mais alto você gritar, mais satisfeito eu fico. O que eu mais odeio é ser abandonado. Já que esse fogo foi aceso por você, então quando vai acabar? Sou eu quem deve decidir. O que quer fazer? Adivinhe. Este casamento hoje. Será que vai conseguir se casar? Não fique nervosa. Eu vim te desejar felicidades. Feliz casamento. Noiva. Você hoje realmente levou a Bela pra casa. Eu é que tenho sorte de ter encontrado Maria. Uma esposa tão boa. O que ele quer dizer com isso? Por que ele ainda não apareceu? O casamento chegou à sua última etapa. Vamos todos desejar felicidades aos noivos. O que tá acontecendo? Por que acabou a luz?
No meu casamento, num momento tão importante. Cadê o gerente? Pedro! O que era, afinal? Ficou louco? O que vai? Fria tanto que a pessoa te segurando agora. Você, né? Pedro. Estamos no meu casamento. Tá louco? Tão louco mesmo. Adivinha se o seu casamento ainda vai acontecer. O que quer fazer, afinal? Você tem 5 segundos. Depois disso, todas as luzes do salão vão se acender. Todos vão ver a gente abraçado assim. O que acha que vai acontecer? Quer expor a nossa relação na frente de todo mundo? Pelo visto, você sabe que a nossa relação não é comum. Você enlouqueceu de vez. Isso é um castigo pra você. Quem mandou você esquecer da coisa mais importante? 3. Que coisa? 2. 3. 2. 1. Que bom. A luz finalmente voltou. Parece que foi mesmo um acidente. E não aconteceu nada. Maria, tá bem. A queda de energia te assustou? Desculpe, agora há pouco, as instalações do nosso salão tiveram um pequeno problema, mas agora já voltou ao normal. Nosso casamento vai continuar. João, José, só chegou agora? Vou te apresentar. não quero atrapalhar o casamento. Só tem um pequeno assunto que preciso confirmar com você. Aqui tá o que você assinou. O acordo de investimento e o contrato original de penhor de ações. De acordo com o contrato, para obter financiamento, você penhorou para nós 5% das ações do Grupo Silva. Agora, com a inadimplência do empréstimo, vamos assumir as ações legalmente e executar a cobrança. Impossível. Isso era apenas um acordo comum de pagamento antecipado. Você me enganou. Está bem claro aqui o seu nome. Se foi de comum acordo, como pode ser considerado fraude? As ações do Grupo Silva caíram. Hoje, o valor de mercado evaporou 500 milhões. Que absurdo! Você apostou a empresa? Vovô, eu só queria me destacar. Você. O que aconteceu há pouco? Foi obra sua? Tá orgulhoso por ter estragado meu casamento? Só quero que você tenha uma escolha. Escolher o quê? Fazer papel de boba na frente de todos e continuar sendo sua cúmplice? Posso te dar o que você quer, mas o caminho que você escolheu é péssimo. Casar não é a única maneira de conseguir recursos médicos. E para destruí-lo, não precisa necessariamente se sacrificar. O que quer dizer? Se quiser destruí-lo, deve primeiro enlouquecê-lo. Você conhece a fraqueza dele. Por que não empurrá-lo para o abismo? Você me convenceu. É um prazer fazer negócios. Isso é o acordo. É um prazer fazer negócios. Vovô, realmente sei que errei. Pode
Pode me bater, pode me xingar, só não me abandone. Vovô! Suma daqui. Não quero ver você agora. Vovô, realmente sei que errei. Me dê mais uma chance. Me deixe entrar. Não! Não posso perder a posição de herdeiro. Não! Maria, embora o casamento tenha dado errado, já que você é a noiva do João, esse status não pode ser mudado. Mesmo sem terem se casado, você ainda é da nossa família Silva. Mesmo que João tenha cometido um erro tão grande, ele ainda se recusa a desistir dele. Maria, não te escolhi apenas por causa da tua seriedade, nem por causa da tua origem. Acho que tens um temperamento dócil. Quando a família de um homem está estável, é que a carreira dele se mantém firme. João, embora tenha errado, é, afinal, meu neto de sangue. Tô ficando velho e não quero mais brigas. Desta vez ele se deu mal. Você precisa orientá-lo mais no futuro. Entendo. Fique tranquilo, vovó. Que esposa compreensiva. Ela só acha que pode me manipular. Me deixe entrar. O que o vovô disse? Ele ainda tá bravo comigo? Isso dói? Tá muito cansado. Não disse nada. Só me pediu pra cuidar mais de você. Maria, sei que errei. Poderia dar uma palavrinha a meu favor para o vovô? O que tá segurando? Não é nada. Ela se dá tão bem com o avô. Isso. Será que aquele documento Tem a ver com a herança? O que está escondido aqui? Documento de nomeação do herdeiro provisório do Grupo Silva. Pedro Silva? Que direito ele tem? O peixe mordeu a isca. Volte rápido. João vai agir hoje. Senhor, tá o seu chá. Tem algo errado com o chá. Vovô, você foi cruel primeiro. Não me culpe por ser impiedoso. Venha rápido ao salão ancestral. É urgente. Eu tentei. E ele não conseguiu se controlar. Ótimo. Vovô, o que houve? Vovô! Você é a mais próxima do vovô. Ele confia em você. Venha, acode-o. Faça-o assinar este documento de sucessão, me nomeando da família Silva o único herdeiro. Você enlouqueceu. Sabe o que tá fazendo? Shosaike, se você não me ajudar, você e o vovô hoje não sairão daqui vivos. Não é quem melhor sabe como convencê-lo? Vamos, acorde-o, faça-o assinar e grave um vídeo. Rápido! Vovó.
Vovô, acorde. Sou eu, Maria. Vovô! O que tá acontecendo? Vovó, assine isso. É só você assinar e gravar o vídeo. Acredite em mim. Com certeza vou proteger a empresa. Esta farsa absurda Finalmente tá chegando ao fim. Você tá cometendo traição. João, ainda lembra que sou seu avô? Fui seu neto por mais de 20 anos. E no final das contas, você só confia no Pedro, aquele bastardo, e não confia em mim. Se confio ou não em você, não sabe muito bem? Você causou tantos problemas. Quantas vezes eu tive que limpar a sua barra? Pare de se fazer de santo. Acha que eu queria chegar a este ponto? Também pensei em deixar você passar a velhice em paz. Mas você não dá valor e insistiu em nomear o Pedro, aquele bastardo, como herdeiro. Ei, quando foi que nomeei aquele garoto? Veja você mesmo. Não é a sua assinatura? Isso. Não é a minha assinatura. Nem o meu carimbo. Você foi enganado por alguém. Você está me enganando. Muito bem. Como ousa brincar comigo? E ainda ousa armar para o meu avô? Sua desgraçada! Pare! Pare com isso! Você já me amarrou e ainda arrisca sua vida cometendo crimes. Você não sabe que se alguém realmente morrer, ninguém vai conseguir te proteger? Tá bem? Impossível. Como você voltou tão rápido? Mandei pessoas para te atrasar. Foram vocês dois que se uniram para me enganar. Foi uma armadilha de vocês. Quem é realmente fácil de enganar não é o idiota, mas sim quem se acha muito esperto. Vovô, eu sei que errei. Foram eles dois que se uniram para armar para mim. Eles. Uma vadia e um canalha. Me enganaram direitinho. Vovô, sou seu neto de sangue. Sou o herdeiro da família Silva. Se não fosse por esse teatro, eu teria me deixado enganar pela sua farsa. João, você enlouqueceu a esse ponto. Não foi pela família Silva, foi para destruí-la. Não é isso, vovô. Sou o filho legítimo da família Silva. Pedro tá apenas se aproximando do senhor pela herança. Ele é um bastardo. Ele não tem direito nenhum. Para roubar nossos bens, ele me incriminou. Deixa-me te dizer, o verdadeiro ilegítimo que tem sangue sujo nas veias é você. Você? O que quer dizer? Pedro, o que isso significa? Vovó, ultimamente eu estive investigando um assunto e agora, finalmente, consegui algumas respostas. A pessoa que, no passado, se intrometeu no relacionamento do meu pai e da minha mãe não foi outra pessoa. Foi exatamente a mãe do João, a senhora Silva. Sua mãe? Seu pai, na época, teve um romance com ela. Sei disso. Mas esse relacionamento mandei terminar há muito tempo. Fui eu que forcei seu pai a um casamento. Mas o que você não sabe é que, antes da senhora Silva entrar pra família Silva, ela já estava grávida. Mentira! Tá me caluniando! João, escute bem. Você, na verdade, não é da família Silva. Sua mãe, antes de se casar, já estava grávida. Foi ela quem armou para envolver o meu pai. O vovô viu que ela estava grávida e forçou meu pai a se casar com ela. Por isso você cresceu dos Silva. Você disse que, naquela época, ela já estava grávida de outro? Não! Impossível! Vovô, ele tá mentindo pra você. Sou seu neto biológico. Vovó, este teste de paternidade mostra claramente que você e João não têm relação de sangue. Isso. Realmente, não há relação de sangue. Fui enganado por tantos anos.
Não acredite nele. Um testamento pode ser falsificado. Um teste de paternidade também. Um testamento pode ser falsificado, mas os laços de sangue não. Vovó, se você tem dúvidas, podemos ir ao hospital verificar. Realmente você e seu pai a casar com ela? Os rumores de que ela engravidou antes de casar também já tinha ouvido. É que eu só não queria admitir. Agora há pouco, quando você puxou a faca para mim, eu já tive a minha resposta. Alguém capaz de levantar uma faca contra mim jamais seria um descendente da família Silva. Seguranças. Aqui, senhor. Prendam o João. Sim, senhor. Me saltem. Hoje vou morrer junto com você. Foi ele. Quem me deu o dinheiro para salvar o meu irmão? Foi Pedro? Vovô, sou o seu verdadeiro neto. Sou João Silva. Sou quem você treinou pessoalmente como herdeiro. Não acredite naquele bastardo. Se você fosse meu neto, como poderia tentar me matar? Você não merece o sobrenome Silva. Entregue o João à polícia. Ele é suspeito de tentar assassinar um familiar direto. Que seja julgado com o rigor da lei. Vão! Anda! Por todos esses anos, eu sempre tive preconceito contra você. Mas, vendo agora, eu estava errado. Vovó, não me culpa? O vencedor leva tudo. Cada um depende da própria capacidade. Para a família Silva sobreviver e prosperar, só pode ser entregue a alguém verdadeiramente capaz de sustentá-la. Você venceu. É uma bênção para a família Silva. Sua mãe era uma boa moça. Vou limpar o nome dela. Naquela época eu fui teimoso e forcei seu pai a se casar com outra. O resultado foi que seu pai morreu cedo. E ela morreu de tristeza. Um casamento destruiu duas famílias. No fim das contas, o que ganhei com isso? Até mesmo você. Quase fiz você cometer o mesmo erro. Forcei você a ceder seu lugar. E forcei a Maria a se casar. Deixa para lá. Vovô, me desculpe. Aquele contrato de herdeiro foi eu quem falsificou. Ouviu João dizer que após o casamento, ele forjaria um acidente para que eu morresse de forma plausível. Naquela noite, fiquei com muito medo. É o ciclo do karma. O castigo sempre vem. Se eu não tivesse interferido no casamento do pai do Pedro, se eu não tivesse insistido em arranjar o casamento entre você e João, talvez não teríamos chegado a este ponto tão absurdo hoje. Se você quiser, a família Silva ainda pode tratá-la como neta-nora da família. E nunca mais vou forçar casamentos. Não vou interferir no relacionamento de vocês. Só importa o que vocês mesmos desejam. Eu farei o que a ela quiser. Vovó, o que mais me preocupa agora é que espero que meu irmão seja operado o mais rápido possível. Cada dia a mais que demorarmos é mais um risco. Fique tranquila. Vou providenciar imediatamente a melhor equipe de neurocirurgia para realizar a cirurgia. Obrigada, vovô. Pedro, oportunidades são conquistadas, não esperadas. Sim. Lucas, a cirurgia já acabou. Por que ainda não acordou? Por quê? Por que ainda não acordou? Você não me prometeu
Que sempre ficaria comigo. Fique tranquila. O médico já disse que não há nada grave. Ele com certeza vai melhorar. Obrigada. Obrigada. Obrigada por salvar Lucas 2 vezes. Você se lembrou? Mas desta vez, você não precisa mais se esforçar tanto para me seduzir. Mas desta vez, ainda escolho tomar a iniciativa. Só não imaginava que era você naquela noite. Eu estive procurando por você. Já que você me esqueceu uma vez, então você terá que pagar o preço. Que preço? Me amarrar ao seu lado para o resto da vida. Pedro? Desde quando? Começou a gostar de mim? Amor à primeira vista? Planejado há muito tempo. Seu espertinho, você domina a arte de se fazer de difícil. Tenha piedade, querida.